irmãos. Sejam bem-vindos. Bem-vindo também a quem nos visita. Que possamos transmitir o amor de Deus nos nossos abraços e nos nossos cumprimentos a todos os visitantes. Vamos consagrar o euro ao missionário. Quando a irmã toca um instrumental, dedicando então a moeda do euro ao missionário para os servos do Senhor que dedicam a sua vida a levantar igrejas, a fazer nascer missões, a levar a palavra do Senhor a sítios onde às vezes ela não é conhecida, muitas vezes não é aceita. Então, que estes servos do Senhor possam ser ajudados, possam ser abençoados. É por eles que depois faremos então a oração, após o pagamento da oferta, após a consagração desta oferta do euro missionário. Então, lembrando os sacrifícios que estes servos muitas vezes passam para levar a palavra do Senhor. E é com alegria que nós vemos o fruto do trabalho, a bênção do Senhor sobre estes servos, vendo então nascer missões, igrejas e vendo cada vez mais a congregação destes locais a aumentar. Vamos então consagrar o euro missionário. Este Rei que nasceu para nos
livrar do pecado, para nos salvar.
Queremos te agradecer, Pai, porque um dia tu mandaste o teu Filho, Pai, para vir nos resgatar. E obrigado, Pai, por tão grande salvação. Que esta salvação possa chegar a todos aqueles que ainda não te conhecem, Pai. Pai, que sejas com cada um deles, Pai, que o teu Espírito possa fluir nos seus corações, Pai. Ó Pai, nesta hora também queremos te agradecer e pedir por estes dias e por estas ofertas. Peço sempre que possas abençoá-los, que eles possam vir de encontro às necessidades da tua Igreja, Pai. Que possamos compartilhar na beneficência, Pai, para a manutenção do teu tempo também, Pai. E, ó Pai, que a tua palavra possa fluir nos corações daqueles que ainda não te conhecem, Pai. Que possam chegar aqui à nossa Igreja, que nós possamos também chegar a eles, Pai. E que nos possas abençoar com a tua palavra. E que possamos ser também bênção para eles, que possam ver durante as nossas vidas, Pai, que Tu és o único Senhor das nossas vidas. Obrigado por tudo, Pai. Agora, nesta hora, também quero pedir que possas aceitar este culto do Teu trono de graças, seja para a honra e glória do Teu nome, para todo sempre. Amém, Senhor. Agora passamos a palavra ao Pastor. Bom dia. Só quero começar pedindo desculpa de novo, pastores, quando acabar, vamos sair correndo. Alguns irmãos já sabem, eu pedi meu cunhado e pronto, tenho falado com a minha irmã lá no Brasil. Tudo ontem foi a cerimônia e hoje nós vamos fazer uma chamada. Temos a diferença de hora, então eu vou ter que sair correndo, porque eu tenho um encontro marcado, e por isso não vou poder ficar ali na porta dando aquele abraço aos irmãos, mas sintam-se desde já abraçados por mim. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 14. A partir do versículo 12 até o versículo 26. E vamos ver como nós devemos celebrar a ceia do Senhor. Como nós olhamos para a mesa, qual deve ser a nossa atitude, como é que nós devemos agir nessa celebração, nesse momento tão especial que é para nós. Vejam, Marcos capítulo 14 começa dizendo o seguinte: ora, no primeiro dia dos pães ázimos, quando imolavam a Páscoa, disseram aos seus discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Enviou, pois, 2 dos seus discípulos e disse: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem levando um cântaro de água. Segui-o. E onde ele entrar, dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar: onde está o meu aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e pronto. Aí fazei-nos os preparativos. Partindo, pois, os discípulos, foram à cidade, onde acharam tudo como lhes disseram e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, chegou ele com os 12. E quando estavam reclinados à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo como há de traí-lo. Ao que eles começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem
houveram nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e deu-lhe, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, lhe deu graças e deu-lhe a todos, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do pacto, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira até aquele dia em que eu beber novo no reino de Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Senhor, é a tua palavra, é o relato do momento em que tu instituis a celebração da ceia, a nossa Páscoa. E nós te pedimos que o Espírito Santo nos ilumine para que possamos compreender o texto, para que possamos extrair as lições dele, aplicar a nossa vida e perceber o significado dessa celebração e entender que ela tem uma visão futura, nos aponta para frente. Quando nós olhamos para o passado, vivemos aqui no presente, com os olhos no futuro. Ajuda-nos a entender, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O que nós faríamos se nós soubéssemos que hoje à noite iríamos prender, iríamos torturar, iríamos zombar de nós e depois nos matariam? Qual seria a nossa atitude? Eu creio que nós fugiríamos. Não esperaríamos isso acontecer. Mas Jesus sabia o que ia acontecer. E assim mesmo ele fica em Jerusalém. Assim mesmo ele celebra a Páscoa. E nessa celebração ele institui a ceia, que é o que nós vamos celebrar hoje, que é a nossa Páscoa, que é o momento em que nós recordamos do modo como nós fomos comprados e libertados pelo Senhor. Nós precisamos fazê-lo de modo coerente, decentemente. Como é que nós devemos celebrar esse momento? Jesus ele está na cidade de Jerusalém. A cidade estava apinhada de gente. Era daquelas festas em que todo o povo acorria para ali. Ele tem um local especial, está com os 12, ele dá a orientação. Então nós, quando olhamos o texto, a primeira coisa que nós percebemos é que essa celebração ela tem que ser feita em ato de obediência à palavra do Senhor. Obediência àquilo que Ele nos diz. Nós vemos que os discípulos perguntam: olha, onde é que tu queres que preparemos a Páscoa? E Ele enviou, e os discípulos foram, e chegou na casa, eles disseram: olha, o mestre manda, e uma ordem é algo que tem que se obedecer. Paulo, quando fala da ceia, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Então, quando nós celebramos esse ato, nosso primeiro momento é dizer: nós estamos fazendo isso em obediência ao Senhor Jesus. Porque Ele disse que nós deveríamos celebrar até que Ele venha. Então essa é a primeira atitude. Deus quer de nós obediência. Deus não quer o nosso sacrifício. Às vezes eu
fico muito zangado quando eu estou fugindo de vídeos de pastores que me dizem que Deus, você tem que fazer oferta de sacrifício. Deus não quer sacrifício. Deus quer obediência. Ele diz que obedecer é melhor que o sacrificar. Ele quer a nossa obediência. E quando nós celebramos esse ato, nós devemos fazer em obediência, dizendo: Senhor, em obediência à tua palavra, e em obediência ao teu senhorio sobre a minha vida, eu quero participar desse momento. A segunda realidade que esse texto diz é que quando nós estamos celebrando esse momento, nós celebramos um novo começo. E tem um paralelo com a Páscoa do Êxodo. Quando nós celebramos dia 31 de dezembro, nós temos o hábito, todo mundo basicamente faz um esforço muito grande para ficar acordado para a virada da meia-noite. E nós dizemos assim: entramos num novo ano. A Páscoa é a celebração do novo ano. Quando nós olhamos, esse é o começo do novo ano. E celebrar esse momento, nós estamos dizendo: esse é um novo começo na minha vida. Relembro do novo começo. Que novo começo é esse? Em que eu fui feito uma nova criatura em Cristo Jesus. Em que eu fui resgatado e comprado por Cristo Jesus. Em que a minha vida foi perdoada, regenerada pelo Senhor. Em que Ele me dá uma nova oportunidade de caminhar. Páscoa é o começo da liberdade, é a festa da liberdade, é a festa da caminhada para uma nova vida. E quando nós celebramos esse momento, percebendo quem é Jesus, nós estamos dizendo: nós estamos caminhando com o Senhor, o autor da vida, nesse novo começo em que nós deixamos para trás aquilo que nós éramos, deixamos para trás os nossos pecados e, utilizando a imagem de Paulo, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Porque em Cristo surge nova vida. É isso que Paulo diz. Nós somos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. E quando celebramos esse momento, nós estamos dizendo isso, que fomos feitos novas criaturas e que tivemos um novo começo. Mas há uma outra realidade, e eu gostei muito que a Zé começou com o hino falando que o seu nome será Jesus, porque Ele vai salvar o seu povo. Jesus significa Senhor salva, e Ele é o Emmanuel, é o segundo nome, né? Deus conosco. Que Mateus ele projeta e ele vem dizendo assim: chegou o Rei. O Rei chegou, tão aguardado Rei. Então, quando nós celebramos esse momento, nós celebramos algo muito importante. Nós celebramos a vida. Nós celebramos a vida que venceu a morte. A morte, ela nos entristece quando nós perdemos alguém. Aqui fica um vazio muito grande. Mas aquele que passou pela morte e que entrou para aquele estado, ontem, quando nós estávamos estudando isso, que é chamado estado intermediário, esse parêntese, depois da morte e antes do juízo final, da eternidade, nós ficamos nesse parêntese chamado estado intermediário. Mas é nesse estado aí que a gente já está celebrando a vida do lado do Senhor Jesus. Aqueles que ficam aqui estão tristes, choram. É quando o amor vira paixão. É quando o amor vira sofrimento. Por isso, sexta-feira da paixão. Jesus nos amou tanto que sofreu.
Mas aqueles que atravessaram esse lado e foram para aquilo que a Bíblia chama de paraíso, cheio de Abraão, eles estão desfrutando da glória, estão desfrutando da graça do Senhor. Eles estão naquele local que Jesus disse assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Eles estão no condomínio de Deus. E lá não há dor, não há tristeza, não há choro. A vida, a morte não nos destrói. Nós celebramos a vida. E celebrar a ceia é celebrar a vida. E celebrar a vida é dizer que a morte ela foi destruída pelo Senhor Jesus. Por isso, Paulo diz assim: onde está a morte, o teu caminho? Jesus nos trouxe vida. E nós celebramos a vida. E notem, nós celebramos esse momento, celebramos a vida, dizendo: Senhor, nós aguardamos para celebrar contigo. Porque Ele diz: em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da videira até aquele dia em que beber novo no reino de Deus. O Mestre deseja celebrar conosco esse momento. E deve ser um momento tão especial. Nós olharmos para o nosso Mestre. Mas também, e graças a Ele, nós não vamos mais ter tristeza do outro lado. E quando nós olharmos para Ele, nós vamos ver as suas marcas. O seu corpo vai carregar as suas cicatrizes. Se nós olhássemos e pensássemos, e se houvesse tristeza, quanta dor nós sentiríamos ao ver aquilo que Ele passou por nós, por amor de Deus. Mas Ele diz: nós vamos estar celebrando a vida, celebrando a salvação. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos celebrando a vitória de Deus. A vitória de Deus sobre o pecado, a vitória de Deus sobre a morte, a vitória de Deus, porque Ele é invencível. E na sua invencibilidade, Ele nos fez mais do que vencedores. Quem participa desse momento? Essa é uma das questões que a gente sempre faz. O apóstolo Paulo diz assim: todo aquele que disser o sangue e a carne, todo aquele que percebe que Jesus veio em carne, encarnou, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e subiu aos céus. Todo aquele que faz parte da igreja, que é membro do corpo de Cristo, todo aquele que tomou uma decisão ao lado do Senhor Jesus, todo aquele que tem um compromisso com Cristo, esse deve participar. Quando Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, depois beba do cálice, e coma do pão e beba do cálice, ele está dizendo: olhe para a sua vida e reconheça o seguinte: você é incapaz de participar da mesa de Deus. O que te torna apto a participar é a graça de Jesus. Nós só participamos, chegamos à mesa do Senhor por causa da graça de Jesus. Mas Ele diz assim: mas tome cuidado, porque se você participar desse momento de ânimo leve, de brincadeira, sem perceber tudo isso que acontece, pesa sobre você maldição. Então, que nós possamos olhar para esse momento e dizer: nós vamos celebrar, obedecendo ao Senhor Jesus. Vamos celebrar porque reconhecemos que tivemos um novo começo em Cristo Jesus. Fomos libertos, caminhamos para a nova vida. E vamos celebrar, exaltando a vida que Ele nos trouxe e que rompeu a cruz do Calvário e chegou até nós, porque Ele venceu e destruiu o poder da morte. Amém? Eu vou chamar o Cláudio aqui, o nosso diácono. Só vou dizer que temos nosso querido irmão brasileiro.
brasileiros pela primeira vez, eu esqueci de perguntar o nome deles, me perdoe, meu querido. E que a nossa ceia com vinho mesmo. Os brasileiros é suco de uva, então fique preparado que é vinho. Então, se tiver problema, não mande de uma vez, porque senão dá um problema danado. O texto diz que Jesus ele deu graças. E depois ele distribuiu o pão e ele deu graças e distribuiu o vinho. Então nós vamos orar com o nosso irmão Cláudio, vai estar dando graças a Deus. E depois nós vamos estar cantando o hino, que é Bela Páscoa, que vai ser projetado. Senhor, nosso querido Pai, queremos te agradecer por este levantamento, Pai, queremos te agradecer pelo amor que tens por nós, pela maravilhosa graça que nos deste, e desse amor que é tão grande, Pai, que não sabemos te agradecer, Senhor. Precisamos estar sempre cientes de que tu estás sempre connosco, Pai. Obrigado também por isso, pela tua presença em nós, Senhor, e ajuda-nos a fazer a tua vontade, Senhor. Que esta igreja permaneça até que tu venhas, Senhor. É o que peço e agradeço, não podemos lembrar. Amém. Vamos cantar o hino Bela Páscoa enquanto pode distribuir os alimentos. Todos receberam pão e vinho? Com Tiago. Tiago. Meus irmãos, o texto diz que eles estavam comendo o cordeiro. Jesus pegou um pedaço do pão, abençoou, partiu e deu a eles e disse: isto é o meu corpo. E obedecendo ao Senhor Jesus, recordando que nesse ato
Ele está nos trazendo a liberdade, uma nova vida. E celebrando a vida que Ele nos trouxe. Como vamos? O texto segue dizendo que ele depois rendeu graças, tomou o cálice, rendeu graças e disse: "Está o meu sangue, o sangue do pacto, o sangue da aliança, que por muitos é derramado. O sangue que nos trouxe vida, o sangue que nos preservou, que nos purificou de todo pecado. Por isso, obedientemente, com corações gratos pela certeza da vida, em nome de Jesus, bebamos o cálice. Vamos cantar de novo a última estrofe, enquanto o Cláudio recolhe. Bom Jesus, nosso Senhor e Salvador, nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos, porque Tu viestes ao nosso encontro, como pastor amado, como bom pastor que não deixa as Suas ovelhas desgarradas. Nos viestes nos buscar, viestes nos resgatar, para nos levar de volta para o Teu aprisco. Nós Te louvamos e Te agradecemos pela vida que Tu nos dás, vida que se projeta para além da morte, vida que se projeta na eternidade juntamente contigo e com todos aqueles que Te amam. Nós Te louvamos e Te agradecemos por isso. Bom Jesus, aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, a nossa gratidão. E Deus Trino, despede-nos na Tua paz. E que Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia e a Tua consolação estejam com esta igreja, esteja com o Teu povo espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.